Está lá em Lucas 15, versículo 18. A palavra diz assim: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, estou diante da tua presença, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, se o Senhor não estiver aqui comigo, eu não irei falar nada, ó Deus. Mas o teu amor e a tua grandeza, e o Senhor está conosco. O Senhor está passeando aqui, vendo o coração de cada um dos seus filhos, e conhecendo a dificuldade, o problema de cada um, ó Deus. O Senhor é um Deus que esquadrinha e que conhece. Deus, nós não podemos esconder do Senhor em nenhum lugar. Não há lugar que podemos esconder da tua face, ó Deus, da tua presença, ó Deus. Pois o Senhor está sempre conosco. Deus, muitas vezes ninguém vê, mas os teus anjos, os seus anjos e o teu Santo Espírito vê tudo aquilo que falamos, o que fazemos e o que escrevemos, até o que guardamos no profundo dos nossos corações. Mas essa noite, Deus, fala conosco, Jesus. Fala conosco. Nós somos filhos que precisamos do Pai, a todo momento, a todo instante, porque somos pecadores, ó Deus, e carecemos da tua graça, carecemos das tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, e que o Senhor segura firmemente nas nossas mãos, porque se não tivermos seguros nas tuas mãos, como a criança depende do Pai para andar pelas ruas, nós cairemos. Pai, em nome de Jesus, segure em nossas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Podeis assentar. Nós conhecemos a história do filho pródigo. Por que nós conhecemos essa história? É uma história muito pregada, é uma história muito vivida, é uma história que vários pregadores, cada um prega de uma maneira, como Deus fala, de cada maneira. Todo dia que nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala totalmente diferente de como ela falou ontem. Quando eu estava lendo essa mensagem, preparando, Deus falou de várias maneiras, e eu falei: se o Senhor falar de várias maneiras, Senhor, daqui a pouco eu me perco, não vou saber o que transmitir dessa palavra tão maravilhosa. E esse pai, ele tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. E esse pai vivia naquela fazenda, naquele lugar, com os seus 2 filhos. Mas um dia o filho mais moço, o mais novo, chegou até o seu pai e falou para o pai: pai, me dá a parte da fazenda, a parte que me toca, que eu quero sair de casa. E aquele pai, olhando para aquele filho bem no fundo dos olhos, sabia que aquilo não tinha acontecido, aquela conversa dele ter pedido para sair do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Fazia tempo que ele estava meditando sair da casa do pai, pensando como falar, pensando como sair, pensando o que ele ia fazer e como agir lá fora. Mas o pai olhou para aquele filho no profundo dos seus olhos e sabia o que estava acontecendo. Aquele pai disse para o filho: filho, me dá um tempo, espera, eu vou vender e vou te dar a sua parte.
E naquela conversa, naquela mesa onde muitas vezes nós sentamos, filho e pai, aquele pai disse: vou dividir a herança. Naquele mesmo momento, ele dividiu para os 2 filhos. Está aí na palavra. Dividiu para os 2 filhos. O filho mais moço pegou a sua herança. E quando ele pegou aquela herança, ele estava dizendo, quando o pai entregou o dinheiro a ele estava dizendo: estou indo embora, como se o pai tivesse morrido para ele. Morrido para ele. Porque uma herança, quando sai uma herança, é porque nós perdemos a pessoa, e aí nós fazemos a partilha, e cada um sai com a sua parte. E aqueles 2 filhos que estavam ali, estavam como se o seu pai havia morrido. Mas o mais moço pegou a parte da herança, colocou uma túnica, os chinelos nos pés, o anel, a sua roupa, e foi embora. E pelo caminho, ele andando pelo caminho, cada momento que ele caminhava, ele ia distanciando da casa do pai. Foi se distanciando, e seu pai, lá da rua, olhando para ele, estava vendo aquele filho se distanciar da sua casa. Aquele pai, talvez, eu creio, com lágrima nos olhos ao entregar o dinheiro para o filho, também estava com lágrima nos olhos quando vê o seu moço desaparecer na estrada. E quando aquele filho vai, o pai enxuga as suas lágrimas e entra para dentro da sua casa. E no caminho, aquele filho deve estar pensando assim: não estou mais em casa. Saí das regrinhas do meu pai. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu posso gastar. Eu posso ter a minha vida. Eu posso fazer agora o que eu quero da minha vida. Sou livre. Mais uma vez, para ele, aquele pai já tinha morrido. E ele foi caminhando, e ele tinha muita alegria no seu rosto, no seu olhar, porque ele tinha tudo: boas roupas, dinheiro no bolso, e ele poderia fazer o que quisesse agora. Já não tinha mais o pai para aconselhar, para estar perto dele nos momentos fáceis e difíceis da sua vida, está segurando em suas mãos. E aquele filho caminhando à distância do pai, mas o pai não deixou nenhum momento de pensar naquele filho. Mas quando o filho saiu de casa, ele já não pensava mais no seu pai. Às vezes, quando eu leio esse texto, eu faço pergunta para mim mesma, e faço pergunta para Jesus: por que o pai não falou para o filho: filho, fica, não vai, lá é perigoso. Filho, não pega esse dinheiro, você vai gastar, você vai acabar com tudo. Não, meu filho, fica em casa. Mas sabe por que o pai não fez isso? Porque obrigar um filho a ficar é como não ter aquele filho. É como não ter aquele filho. Muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós estamos dentro da casa do Pai.
Ele tem nos abençoado com saúde, com prosperidade, com amor, com carinho. Mas nunca estamos satisfeitos com o que Deus tem feito. E muitas vezes queremos dar uma espiadinha, dar uma olhadinha, o que tem lá fora. Mas esse filho, ele não quis dar uma espiadinha. Ele quis ir de vez mesmo. Por isso ele pegou tudo que ele tinha lá. O pai deu o dinheiro. Mas nesse texto eu não vejo o pai orando e abençoando ele para ir. Ele saiu sem a bênção do pai. E quando nós não temos a bênção do pai, já saímos nu espiritualmente. E não vai dar nada certo. E não vai dar nada certo. Mas ele saiu e foi. E no caminho, o que ele encontrou e o que ele precisava encontrar era alguém para ele se encostar, para ele se refugiar, para ele ter com quem gastar aquele dinheiro. Sozinho ele não iria gastar o dinheiro. Sozinho talvez ele pensaria um pouco mais, eu sair, vou comprar uma fazenda, eu vou fazer meu pé de meia, daí vou voltar para o meu pai para casa e falar: pai, olha quanta coisa eu ganhei. Eu progredi, eu fiz. Mas não, ele não saiu com esse propósito. E a primeira coisa que ele encontrou foi amigos. E ele se escorou naqueles amigos. E ele tinha amigos para beber. Ele tinha amigos para ficar altas horas da noite com ele, ali, conversando. Mas só isso não estava bom. Logo em seguida ele começou com esses amigos, que eram mundanos do mundo, começou a beber, começou a fumar, e começou a gastar muito mais. Mas muitas vezes só isso ainda não satisfazia o desejo do seu coração. Ele queria aprender muito mais. E aqueles amigos dele levaram ele a namorar, mas não estava bom só namorar. Levaram ele a prostituir. E aí ele caiu de vez. Caiu na mão da mulher adúltera. E aí todo o seu dinheiro e tudo aquilo que tinha, aquele jovem gastou em orgias. Mas quando ele gastou tudo isso, ele tinha amigos. Mas quando ele saía com os amigos, ele precisava fazer mesmo. Ele precisava beber, ele precisava conversar, ele precisava de mulheres. Porque dentro do seu coração, ele já estava só. Porque quando os amigos iam para casa, ele ficava sozinho. E quando ele ficava sozinho, a tristeza era tão grande que ele queria mais. Ele queria mais bebidas, mais comidas diferentes, mais músicas altas, mais baladas. E ele foi perdendo a noção. Quando ele se viu, aconteceu o que não podia acontecer. Aquela cidade, aquele lugar, estava vindo uma grande fome. E como veio a grande fome ali naquele lugar, aquele jovem ficou em decadência. Porque quando ele foi ver, as roupas dele, a mala dele estava na rua. Ele não podia mais pagar o hotel onde ele estava. Ele não tinha mais amigos.
E ele estava só. Nós vivemos no mundo hoje, o mundo espiritual, tão perigoso, tão terrível. O inimigo está trabalhando 24, 27, 28. Ele está trabalhando dia e noite sem parar, para destruir as belezas que Deus fez, que é nós. Deus nos criou para nós sermos adoradores de Deus, príncipes e princesas do reino. E Ele quer destruir. Se nós pudéssemos abrir a nossa visão e ver o mundo espiritual, o quão perigoso ele é, o quanto de demônios estão em todos os lugares, é nas casas, é na rua, é nos andarilhos, destruindo o casamento, destruindo o filho, filho contra pai, pai contra filho, marido contra esposa, esposa contra marido. E muitas vezes as brigas, ninguém entende como começou, mas é difícil como terminá-las. É um para lá e um para cá. Total destruição. Nós dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor, já estamos correndo muito risco. Imagina lá fora. Aqui nós temos Jesus Cristo. Aqui nós temos o nosso Deus que nos ampara. Mas quando saímos lá fora, se não formos fortalecidos na graça e na unção do Espírito Santo, nós caímos. Fatalmente nós caímos. Ah, eu não caio. Maldito homem que confia em si mesmo. Caímos. Precisamos estar revestidos 24 horas do poder de Deus. Do poder de Deus. E para nós sermos revestidos do poder de Deus, é somente através da palavra, através da oração, através do jejum, é que nós conseguimos vencer o maligno. Sem essas 3 coisas nós não vencemos. E tudo aquilo que ele tinha na casa do pai, quando ele afastou da casa do pai, ele perdeu a sua identidade. Agora ele tinha a identidade do mundo. Era a sua identidade, era o mundo. Lá vai aquele mundano. Lá vai aquela mundana. Ele perde aquela palavra, servo, serva. Ele perde a sua identidade. E aquele jovem, ele já não tinha mais identidade. Ele não sabia mais quem ele era. Já não lembrava mais da casa do pai. Agora ele estava numa situação tão difícil, que ele não tinha coragem, não tinha valor, nem de pensar. Mas ele precisava, de novo, talvez ele pensou no seu coração, não, mas eu vou procurar um emprego, eu vou trabalhar, eu vou ganhar, e eu vou ainda, mas eu perdi a noção, o que aconteceu comigo? Não era para ter acontecido isso, mas aconteceu. Talvez ele perdeu a noção. Mas quando ele chegou à razão, ele viu que ele estava arrasado. Totalmente arrasado. E ele bate num lugar e procura emprego aqui, procura emprego lá. Mas ele não era conhecido naquele lugar.
Ele foi conhecido naquele lugar quando ele chegou com um nome, o jovem rico. Mas agora ele não era mais o jovem rico. Ele era o jovem mendigo. Ele já não era mais nada. Sem nada e sem objetivo. Mas a fome era muito grande naquele lugar. E o único lugar que ele encontrou de tanto ele pedir, quando ele chegava: ei, está precisando de alguém que trabalhe? Não, nós não estamos precisando. Ele não tinha um currículo. Ele não tinha como se apresentar. Mas ele achou um lugar aonde um homem falou assim, tanto ele pediu, que ele falava: me dá um emprego, eu preciso. Não consigo arrumar um emprego. E aquele homem disse para ele: jovem, desce naquele vale e cuida daqueles porcos. Quando ele desceu naquele vale, não tinha música, não tinha alegria, não tinha bebida, não tinha mulheres. Naquele vale tinha porcos. E quando ele olha ali, aqueles porcos estavam na lama, comendo bolotas. Aqueles porcos estavam comendo lavagem. E quando ele olhou aqueles porcos comerem aquilo lá, ele ficou com tanta fome, que ele falou para si mesmo: eu gostaria de não ser homem hoje. Eu gostaria de ser porco, porque daí eu estaria matando a minha fome. Mas foi naquele vale ali, que aquele homem mandou ele ir para o vale, que ele começou a refletir: da onde eu saí, aonde eu errei. Mas ele tinha saído da casa do Pai. Quantas pessoas hoje que estavam firmes na casa do Pai? Quantas pessoas hoje que nós ouvimos dizer: você conhece tal pessoa? Não conheço. Não está mais na igreja. Por quê? Caiu. Não acredito. Deixou a casa do Pai? Sim. Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? É o que nós ouvimos. E às vezes nem gosto de ouvir, nem gosto de ver nas internet, no Instagram, no Facebook. Quantas pessoas caindo. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes o orgulho entra nos corações, e aquele jovem, ao sair da casa, ele saiu imponente e orgulhoso, porque agora ele ia ter sua própria vida, não precisava mais do pai. Ele ia administrar os seus bens, ele ia fazer, ele ia acontecer, ele era o bambambam. Mas ele não sabia que aquele mundo lá fora, que esperava ele, estava com as garras pronta para destruí-lo. E ali naquele vale ele disse: mas o que eu estou fazendo aqui?
mas aonde que eu errei? E ele reconhece que ele errou quando ele saiu da casa do pai. E aquele jovem ficou pensando, preocupado, como vou voltar para casa? E ele foi pensando o que ele iria falar. E ele fala: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando dali, ele começa a caminhar de volta para a casa do pai. E quando ele começa a caminhar ali, eu creio que ele veio o tempo todo cabisbaixa, pensativo. O que eu vou poder dizer? O que eu vou poder falar? Eu vou chegar lá na casa do meu pai, vai estar lá todos os seus servos, os escravos, vão estar todos lá os servos, e quando eles me verem, eu estou na situação pior, porque lá na casa do meu pai, até os seus servos comem na mesa do seu Senhor. Eles comem bem, eles vivem bem lá. Como que eu vou chegar lá? Sem um vintém, sem dinheiro, e agora eu sou um andarilho, estou sujo, esfarrapado, cabelo bagunçado. E creio que quando ele saiu daquele vale, ele saiu tão depressa, que ele nem pensou, e não tinha como e não tinha onde ele ter roupas novas ou um lugar para se banhar. Ele veio do jeito que ele estava mesmo. Eu não sei se alguma vez você deu a mão ou ajudou um andarilho. Muitas vezes na nossa casa, quando passava um andarilho, nós tínhamos um banheiro na porta, nós tínhamos um banheiro na parte de trás da nossa casa, uma edícula pequena. E muitas vezes aqueles andarilhos chegavam na porta da minha casa e eles pediam comida. Não era tão perigoso como hoje. E eles pediam comida. E eu ficava tão... E eles queriam me cumprimentar. E um dia eu cumprimentei um andarilho. E ele estava todo fedido. E quando ele pegou nas minhas mãos, na minha mão, e segurou as minhas mãos e me cumprimentou, aquele cheiro estava tão fedido na minha mão, que por mais que eu lavava, não saía aquele cheiro. Não era cheiro só da sujeira. Não era cheiro só da sujeira. Era cheio dos demônios que habitavam na vida dele. E aquele dia eu peguei e falei para aquele homem, falei: moço, não era moço, era um senhor. Eu falei: senhor, eu tenho um banheiro lá no fundo. Você não gostaria de tomar um banho? E ele falou: mas a senhora vai deixar eu entrar e tomar um banho? Eu falei: vou. Você vai entrar lá naquele banheiro e eu vou te dar que boa, não, brincando. Vou te dar um sabonete para você. E você vai tomar um banho, mas você fica lá até você ficar limpo. Acho que ele pensou: nossa, essa sujeira faz anos, agora quer que eu limpo num dia. E ele entrou para tomar banho. E eu fui no guarda-roupa. Só tinha o pastor Takemi de homem em casa, eu catei as roupas dele. Eu sei que ele teve que prender de todas as maneiras, porque
acaso que ele era magro, o pastor é gordinho, mas deu certo, pastor. Com a cinta sua, ele apertou bem a calça. E aquele homem tomou um banho. E quando ele saiu dali, aquela água havia limpado e ele tinha o cabelo branco. Falei, Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é bom. Eu falei para ele, de hoje em diante, o Senhor vem todos os dias almoçar aqui na minha casa. Não me traga lata. Não me traga esses lugares de porco, essas comidas de margarina, bem suja de sorvete. Não, o Senhor vem aqui que o Senhor vai comer. E aqui na minha casa tem prato para o Senhor comer. Eu separei um prato lá na minha casa para aquele homem, toda vez que ele vinha. Eu colocava ele ali dentro para que ele pudesse comer. Amados, aquele que desvia e sai do seu lar, ele cai nas garras do inimigo. Nós nunca devemos sair da onde Deus nos colocou. Nós devemos cada dia mais, aonde estamos, ficar embaixo da proteção divina do nosso Deus. Aquele pai, ali naquela casa, ele era a cobertura espiritual daquele filho. E ele saiu. Ele não olhou para trás. Mas o pai jamais tirou o olhar daquele que estava indo. Porque ele ama. Ele não amava, ele ama. Eu creio que todos os dias, o papai ia e dava uma olhada, ia lá naquela estrada, um pedaço daquela estrada, e voltava. Ah, não é hoje que ele veio, mas ele vai voltar. Outro dia a mesma coisa. Olhava de longe, nada. Mas ele não perdeu a expectativa da volta do filho. Porque uma hora ou outra, o seu filho ia lembrar aonde realmente existia o amor. E quando um certo dia aquele homem chega, aquele ancião, eu creio, de cabelo branco já, porque os filhos já eram moços, e olha para aquele lugar lá distante. Está vindo aquele filho, cabelo bagunçado, roupa esfarrapada, barbudo, sujo. Para qualquer um, ele era irreconhecível. Até para os servos ele era irreconhecível. Eles não o reconheceram. Mas o pai de longe, ele conheceu o seu filho. E saiu correndo. E o abraçou. Paternidade. Paternidade de Deus. Abraçou aquele filho. Não se preocupou com o mau cheiro. Não se preocupou com as roupas. Não se preocupou com os bichos que estavam no seu corpo, bicho de pé. Talvez piolho, que é o que esses andarilhos têm, bastante. Chegava na minha casa andarilho, que eles tinham tanto bicho de pé, que eu pegava, fazia uma pomada que eu tinha lá para passar nos meus cachorros, e falava para eles, senta aqui, eu passava naqueles pés. Aquele monte de remédio nos pés, nas mãos, no pescoço. E eles falavam, e agora, o que vai acontecer? Eu falava, vai cair.
senhora vai tirar? Eu falei, não, ele vai cair. E passava um monte. E é daquela maneira que ele chegou. O pai reconheceu de longe. O pai não esquece o nosso rosto. Jamais. Deus jamais esquece o nosso rosto. Jamais esquece a nossa voz. Jamais nos esquece. Jamais. Se você pensa que Ele te esquece, que Ele não te vê, que Ele não te espera, você está enganado. Ele te espera todos os dias. Já pela manhã, Ele está do seu ladinho esperando um bom dia. E eu aprendi com o meu pastor, todos os dias, primeira coisa que ele fala quando abre os olhos: bom dia, Jesus. Ele me acorda com esse bom dia. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Aí eu repito também: bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo, eu te amo, e volto a dormir. E ele levanta. Ele levanta para orar, para ler a Bíblia. Depois eu levanto. Ele não esquece. E quando aquele jovem chegou, que ele abraçou o filho, e ele beijou o filho, porque diante de todos os seus servos, que estava ali, ele quis dizer: eu estou dando autoridade para o meu filho dentro dessa casa. Tragam a melhor vestimenta, traga o anel, e traga a sandália. Ele quis dizer: meu filho também tem autoridade sobre vocês. Ali ele exaltou o seu próprio filho diante dos seus servos. Quando ele colocou todas as vestes sobre o seu filho, o seu filho quis dizer: pai, pequei. Eu acho lindo isso daqui. Quando ele olha e fala: eu já não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu pequei contra o Senhor. O pai não queria saber de conversa. O pai queria simplesmente amar, abraçar e beijar o seu filho. E quando aquele filho entra para dentro do seu lar, sempre acontece isso. Vem o mais velho que está voltando para casa e pergunta: o que está acontecendo? É seu irmão. Ele voltou, teu pai pegou, mandou a gente pegar o carneiro e fazer um churrasco para ele. Porque seu pai disse que ele estava morto e reviveu. Ele estava morto no mundo. Morto no mundo. Mas ele mesmo fala: ele voltou para casa e reviveu. Muitas vezes nós saímos e já não temos mais coragem de voltar. Quantas pessoas falam para mim: pastora, de madrugada, ora por mim. Já não tenho mais vontade, mas também não posso mais voltar para casa. Tenho vergonha. Todo mundo vai me ver. Eu saí, caí. E eu falo: então olha para as pessoas. Olha para o Pai. Olha para o Pai. Ele te espera todo dia. Aquele banco que está vazio ainda é seu. Volta para o Pai. Ele está com as mãos e os braços abertos para te amparar.
Ele não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. O que Ele quer é você perto dEle. Eu falo de madrugada para as pessoas: volta para casa. Se afirma numa igreja. Busca Jesus. Fica dentro da igreja, nem que for para sentar no banco. Nem que for para você chegar na igreja e sentar lá e só ouvir a palavra e pegar e já sair embora, se você não quer relacionamento com ninguém, não quer conversar com ninguém. Mas olha para Jesus, olha para o Pai. Ele olha para você todos os dias e todos os momentos. E Ele fala todos os dias e todos os momentos: filho, eu te amo. Olha que amor é esse do nosso Deus. Constrange as nossas vidas. Aquele jovem, ele tinha muito dinheiro. É metade de uma fazenda, ele tinha muito dinheiro. O orgulho entrou no seu coração. Ele estava orgulhoso daquilo que ele estava carregando. Mas ele gastou tudo. Deus não olha se nós temos muito dinheiro ou pouco dinheiro, se somos prefeito ou presidente, rico ou pobre, pobre ou rico. O que Ele olha é para nós como filho. Para Ele nós somos todos iguais. Pastora, mas tem algumas pessoas que Ele tem mais privilégio. Não é privilégio, irmãos. Tem pessoas que têm mais intimidade com Ele, sim. E quando nós temos intimidade com Ele, Ele tem intimidade conosco. Tem pessoas que buscam mais. Tem pessoas que oram mais. Tem pessoas que leem mais. Tem pessoas que ficam 4, 5, 9 horas orando. Tem pessoas que passam a noite orando. Como não ter mais intimidade com essas pessoas? Mas foi elas que buscaram essa intimidade com Deus. Aí quando elas oram, paralítico anda, cego vê, mudo fala. Por quê? Intimidade. Jesus Cristo, Ele tinha uma íntima intimidade com Deus. Ele passava a noite orando e o dia inteiro pregando e fazendo milagres. Ele tinha íntima intimidade. Pastora, mas Ele era Jesus. Mas Ele deixou esse ensinamento para nós. Como Ele deixou essa história escrita por Ele, para que nós olhássemos essa história e nós amássemos o nosso Deus. Mas aquele filho chega para o pai e fala: Pai, eu tive o tempo todo com o Senhor e o Senhor nunca me deu nada para mim fazer um churrasco com os meus amigos. Ali o pai tinha mais um problema, porque ele conheceu que aquele filho também estava ali por causa da fazenda, mas que tinha deixado de amar o seu pai há muito tempo. Há muito tempo. Muitas vezes nós agimos assim: ah, pai, mas eu estou lá na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto, eu prego, eu limpo lá, eu faço isso, eu faço aquilo. E o Senhor deu para tal fulano lá e não deu para mim. Ah lá, ele está recebendo um monte de bênção, está fazendo milagre. E eu? Mas como tem sido a sua busca? Como tem sido a sua busca para o nosso Deus? Aquele filho voltou. Aquele filho voltou. E
que nós possamos pegar isso para nós e não voltar, mas nunca sair da presença de Deus. Para que sofrer? Para que chorar? Para que perder tudo? Quando nós temos tudo que é o nosso Deus. Quando nós estamos com o nosso Deus, nós temos tudo. Não precisamos de nada. Foi o que cantamos essa noite. Foi o que cantamos. Não só neste culto, mas em outros cultos, mas nós cantamos. Cantamos e não vivemos o que cantamos. E talvez nem sabemos o que cantamos. Às vezes nos levantamos o nosso braço e vemos que todo mundo está cantando e a gente canta por cantar. Escutamos a palavra por escutar. Mas que nós possamos nesta noite refletir, cantar e viver, ler a palavra e viver e fazer a vontade de Deus. Por favor, o louvor pode subir.